Vejam só, nós estamos aqui com as crianças hoje diante de vocês vencendo o medo. Porque muitas crianças falaram assim, não tia, não vou porque eu tenho medo de ir lá falar em público e tudo. Então o amor de Jesus é isso, ele vence até o medo. Então todos eles aqui, nós pudemos transmitir para vocês essa mensagem, falar sobre essa campanha. E quem pode participar dessa campanha? Todos podem participar. A campanha está sendo coordenada pelo Ministério Infantil. Mas todos os membros da igreja, todos os amigos, todos os conhecidos, ou quem quiser contribuir, nossos visitantes que quiserem contribuir, participar, vocês estão convidados a aderir a essa nossa campanha, que nós vamos vencer a doença através da morte. E daí nós conseguimos a associação e também tem uma foto da associação, para vocês verem. Nós queremos colocar a foto da instituição que nós vamos fazer a doação. Nós vamos arrecadar, então, do dia 9 de março, começou a semana passada, e vai até dia 20 de abril. E no dia 26 de abril nós vamos fazer a entrega. Então, como professor, eu desde criança, que eu fui alfabetizada com 6 anos, e a minha professora foi uma professora maravilhosa. E nós estamos aqui também ainda hoje, com 46 anos, eu ainda estudo. Então, como que a minha professora fazia, que eu aprendi, vejo que muitas professoras fazem, nós memorizarmos. Então, eu gostaria de memorizar com vocês sobre quem são os responsáveis pela doação e qual a data da entrega e os produtos que nós vamos ter que trazer. Vamos repetir? Então, pastor, você pode me ajudar nessa tarefa? Vamos lá? Qual é a data que é a arrecadação? Vamos agora para o coro bem lindo, igual o pastor Maicon, né? De 9 a 20 de abril. Tá joia? E o versículo que nós usamos como base desse momento? Atos 20 e 35. Vamos lá? Dar do que receber. Todo mundo junto? É melhor dar do que receber. Atos 20 e 35. Vamos orar para que Deus nos abençoe, né? Vamos lá? Fechar o livro. Vamos lá? Deus, queremos te dar graças por esse momento. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor desde já está preparando o coração dessas famílias, que vamos ter contato com as nossas famílias, e que além desse sabonete, dessa pasta de dente, das coisas que nós vamos levar para suprir as suas necessidades físicas, a de higiene pessoal, nós possamos levar o teu amor para que a necessidade espiritual em Cristo Jesus possa ser suprida, Senhor. Derrama da tua graça e que nós possamos, através dessa iniciativa, levar as nossas crianças a conhecer a grandeza do teu amor por todo o teu povo espalhado nessa grande Curitiba. Continua nos abençoando nesse tempo de culto, aqui no salão e ali nas salas de EBD, porque nós confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ter a palavra de uma missionária, depois ela vai ser apresentada a Larissa, mas agora eu quero ainda colocar um vídeo antecipando esse momento, depois faremos um momento de entrega. Em 2013, Missões Mundiais registrou o retorno para o Brasil de 3 obreiros que ficaram em situação de risco na África. A gente não tem noção do que vai acontecer. O nosso desejo é que Deus possa fazer coisas maravilhosas na Igreja Nacional. Para que Deus fortaleça a Igreja Nacional, não só no nosso país que nós trabalhávamos, mas em todo o norte da África. Existem nesse momento milhares de cristãos que estão sofrendo por causa da perseguição religiosa. Em todo o norte da África, Oriente Médio, alguns países da Ásia também. Os cristãos que permaneceram nos países assolados por guerras internas e pelo avanço do islamismo têm perdido a liberdade e passam por grandes dificuldades, já que representam a minoria religiosa em seus países. Apesar de não ter sofrido na pele, de ter sido preso ou de ter sido expulso ainda, e a gente espera que isso não aconteça, mas a gente pode viver e entender o que esses irmãos passam, como é a vivência diária deles. Eles vivem no cativeiro. Eu gosto muito da ideia do texto de Jeremias 29, que eu e minha esposa fomos enviados a um local, nós não somos cativos, mas a gente está num local em que o povo ainda vive em cativeiro. E vivendo em cativeiro, eles têm que perseverar. A tocha da fé tem que passar
aquela igreja perseguida precisa trabalhar na nova geração, de maneira que os seus próximos filhos, os seus filhos, a nova geração, possam ter a mesma convicção que eles têm hoje. Agora, isso é muito difícil, porque nada colabora para isso. Hoje, na região onde a gente está, há 2 anos atrás, foram expulsos mais de 120 missionários, que desenvolviam N tipo de projetos interessantíssimos, projetos em que construíram casas, orfanatos e tiveram que deixar tudo por causa da perseguição. O programa de intercessão missionária conta hoje com uma importante rede e nesse ano Missões Mundiais apela para que mais cristãos entrem em campo com Cristo pelas nações. Você já deve ter se questionado qual é a sua parte no cumprimento da missão de anunciar o Evangelho para o mundo e certamente impôs algumas dificuldades. Saiba que a sua oração tem poder e chega a lugares aonde nem mesmo o homem é capaz de pisar. A oração conecta o mundo e as pessoas a Deus. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ciao a tutti, sono Maria Grazia, la mamma di Paolo Zucker. Lui è un missionario autoctono della Giunta di Missione Mondiale. Mi ero ammalata di una leucemia rara e gravissima. I medici dicevano che avevo i giorni contati e che dovevo morire. Ma la Chiesa di Gesù ha pregato per me, mio figlio ha pregato per me e io ho conosciuto il doppio amore di Gesù che mi ha guarito nel corpo e nell'anima. Ringrazio il popolo battista brasiliano e la Giunta di Missione Mondiale. Procure um dos nossos canais de relacionamento. Junte-se a nós nessa missão. A igreja que fica e que ora por nós tem ainda um papel extremamente, talvez maior nisso tudo. Por quê? Porque as orações, a gente chama as orações de nosso combustível diário. Tem dia que não dá ânimo nem para levantar. Porque o dia anterior foi péssimo. O dia anterior você tentou fazer várias coisas e nada colaborou e a gente vai dormir naquela desmotivação. No dia seguinte, a gente levanta super animado, com vontade de fazer tudo de novo e a gente não sabe de onde isso vem. E a gente entende que isso vem da oração dos irmãos que estão no Brasil. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Entre em campo com Cristo pelas nações, esse é o tema. Vamos falar todos? Entre em campo com Cristo pelas nações. Agora eu vou falar de verdade. Entre esse é o nosso tema. Os irmãos puderam ver ali alguns missionários que nem podem revelar o seu rosto, né, por uma questão de segurança. Então, enquanto você está aqui, eu estou aqui, muita gente está lá, não é? Deixando uma vida confortável como a nossa, o nosso dia a dia aqui, para servir ao Senhor de maneira radical. Então, nós podemos ajudar através de orações, podemos ajudá-los comprometendo, nós podemos ajudar indo também, né, como médico, engenheiro, como atleta, de diversas formas nós podemos ir a tantos outros países e desenvolver um trabalho. E nós também podemos ofertar. Esse é o sentido maior da oferta, é ver que o sustento chega lá em lugares que a gente não pode nem pensar em pisar, né? Lugares que a gente não tem acesso, pessoas estão indo. A pregadora desta manhã, que é a Larissa, ela mesma vai se apresentar, porque faz parte
da proposta, ela contar, né, um pouco da sua história, do seu testemunho. A Larissa é missionária, e ela vai dizer em que área ela trabalha, mas esteve na Bolívia e agora nos próximos meses vai ser enviada para a África do Sul. É uma serva do Senhor, né, e vem trazer para nós as suas experiências ali vividas, né, práticas. Né? É diferente de assistir um vídeo, por melhor que seja, né, e os vídeos da campanha são muito bons, muito diferente daquela época, eu era criança e a pessoa vinha com a revista e contava as histórias. Quem lembra disso aí? Vocês lembram? Aí contava as histórias, dependia tanto assim da capacidade da pessoa de ser muito interessante, mas as histórias eram compridas, né? E agora com o vídeo fica tudo tão visual. Mas como é precioso quando o missionário vem, né? Na igreja que ora, que sustenta, a gente passa a conhecer, a ter relacionamento. Então que Deus te abençoe, que sua palavra seja muito impactante para nós, desafiadora. Eu vou orar com você. Vamos ficar de pé novamente? Deus, quero pedir agora ao Senhor, que o Senhor venha usar a vida da Larissa, como o Senhor tem usado, e nesta manhã que ela venha, com a sua experiência, aquilo que o Senhor tem feito através da vida dela, nos sensibilizar para a riqueza e o valor da obra missionária, para a riqueza e o valor do seu amor e do seu plano de salvação para a humanidade, que não se encerra quando o Senhor simplesmente salvou essa igreja, cada um de nós. O Senhor tem muito mais a realizar, e através de cada um de nós, das nossas orações, do nosso id, da nossa obediência ao Senhor, e que nesta manhã sejamos mais uma vez redirecionados e motivados para a obra de missões, para a obra da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Que privilégio nosso estarmos aqui, podermos cantar ao Senhor. Não sei se você pensou nisso durante o vídeo, mas eu pensei ali, sentado. Que privilégio nosso termos uma igreja com as portas abertas, equipamento de som, e podermos cantar ao Senhor. E que privilégio meu poder estar aqui, poder compartilhar com você o que nós, missionários da Junta, lá nos campos, estamos fazendo através de vocês, que são missionários aqui no Brasil, e estão nos sustentando nos campos. Meus irmãos, nós somos 900 missionários, e somos sustentados não por outra pessoa, a não ser por você. Você que é o responsável por essas histórias que estão ali. Quando você contribui aí com a sua oferta, não é dinheiro, assim como o pastor disse, não é dinheiro, são histórias sendo escritas. Quando você ora por nós, as portas estão sendo abertas e coisas estão acontecendo no campo, através de você que tem nos sustentado. Então louvado seja o Senhor pela sua vida. O privilégio é todo meu de estar aqui e poder compartilhar com vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 1:8, um texto que nós usamos normalmente em missões. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nele nessa manhã. Atos capítulo 1, verso 8. O texto diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Esse texto, essas palavras foram ditas por Jesus em um momento muito especial da igreja. Você imagina que alguns homens e algumas mulheres andaram com o próprio Deus na terra. Eles tiveram o prazer e o privilégio de ver Jesus em carne e osso do lado deles, caminhando com eles, transformando realidades, libertando pessoas estavam sendo curadas. Um tempo na história mundial que foi marcada pela presença do nosso Senhor aqui na terra. E esses homens então viram Jesus morrendo. 3 dias sem Ele. E aí eu penso, liberdade minha, que eles ficaram pensando, e agora? Como é que vai ser? Deus estava aqui com a gente, as coisas estavam acontecendo, e Ele já não está.
E então Jesus ressuscita e o que ele diz a eles? O mesmo poder que está sobre mim para libertar pessoas, para transformar realidades, agora está sobre vocês. O poder que está em Jesus Cristo, ele derramou sobre nós, enquanto igreja de Jesus, para transformar realidades aqui na terra. Nós temos, meus irmãos, o poder do Espírito Santo para sair às cidades, para sair às ruas e falar de Jesus às pessoas. O que acontece? Acontece o que aconteceu conosco. Se nós parássemos para ouvir as histórias aqui do que cada um viveu com Cristo, de como a sua família foi transformada, de como a sua vida foi transformada, nós sairíamos daqui encantados com tudo que Jesus já está fazendo. Mas nós, meus irmãos, precisamos levar isso a pessoas que não conhecem Ele. É verdade, meu irmão, que você tem uma responsabilidade. Você tem a sua e eu tenho a minha. Se você dissesse para mim assim, Larissa, vamos fechar a igreja aqui e vamos todos para a África, eu diria, misericórdia. Não vamos fazer isso. Você precisa, meu irmão, estar onde o Senhor Deus quer que você esteja. Você precisa fazer o que o Senhor Deus quer que você faça. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Lá no deserto, ele venceu o pecado. E Adão, no paraíso, pecou. Não importa o lugar. Importa se você está fazendo o que Deus quer que você faça. Que você saia daqui hoje pela manhã sabendo que não são os missionários que estão lá na África ou lá nesses países. Eles têm um chamado, eles têm a responsabilidade deles. Não. Você como cristão, você tem a sua responsabilidade. Você tem o seu trabalho, você tem o seu dom, você tem o seu talento. Que você saia daqui consciente disso, consciente da sua responsabilidade. Se nós estamos vivos, estamos aqui hoje, é porque Deus tem algo para nós. Se nós estamos aqui, se você que cruza com muitas pessoas, saibam que essas pessoas são responsabilidade sua. Você tem esse dever e esse prazer, esse privilégio de levar Jesus Cristo. E é Ele quem transforma, é Ele quem faz, é Ele quem muda as realidades. Eu tive o prazer de estar no meu primeiro campo missionário, foi a Bolívia. Queria pedir para o irmão, já está aí? Pode passar, por favor? Esses são os missionários da Junta de Missões Mundiais na Bolívia. Estão há 27 anos no trabalho missionário naquele país. Eu tive o privilégio de estar com eles lá, trabalhar, servir ao Senhor naquele país. Passa mais um, por favor. Essa é a cidade, o departamento, né, chama assim, lá na Bolívia, que eu tive o prazer de estar. Santa Cruz. A cidade é formada por anéis, como os irmãos podem ver, que eles chamam de anilhos. É a organização daquela cidade. Nós temos hoje muitos brasileiros em Santa Cruz estudando medicina. A Junta tem um novo projeto que é uma casa de estudantes. Um casal de missionários que chegou lá há pouco tempo está reunindo esses estudantes de medicina e falando de Jesus para eles. Pode passar, por favor? Está aí o ministério que o Senhor me concedeu. A gente escreveu todo o projeto, tudo ponto para ir para a Bolívia. Estando lá, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer aqui? O que o Senhor pode fazer nesse lugar? E esse foi o ministério, ensinar português. Irmãos, Deus tem aberto uma porta para nós enquanto brasileiros, enquanto igreja do Senhor nesse país. Nós, como brasileiros, podemos chegar em diversos lugares, somos aceitos em diversos países, porque as pessoas gostam de nós aí, nós que somos brasileiros. Primeiro perguntam se a gente sabe jogar futebol. A primeira pergunta, você sabe jogar futebol? Aí eu respondo, eu sou corintiana. Aí tá tudo resolvido, tudo bem explicado. Mas eles sempre perguntam isso. Nós chegamos, as pessoas nos abraçam, conversam conosco, porque nós somos brasileiros. Hoje a melhor agência missionária é a agência americana. Eles são muito bem organizados, têm um fundo financeiro muito bom, mas eles já não são aceitos em muitos lugares. E nós, como brasileiros, temos aí essa oportunidade dada por Deus
para entrar nesses países. Chegando em uma semana na Bolívia, eu comecei a divulgar, vamos fazer um curso de português. E aí em uma semana a gente conseguiu fechar 3 turmas. E aí está o grupo que se formou, né? Nós fizemos um culto de formatura. E essa senhora que está em pé ali comigo era minha vizinha. Para os irmãos terem ideia, a construção da casa boliviana é diferente da nossa construção aqui. Nós compramos um terreno, construímos a casa no meio do terreno, não é verdade? Saímos da sala, estamos na cozinha, da cozinha para o quarto, tudo interligado. Na Bolívia não, eles constroem a casa lá no fundo do terreno e constroem o quarto para o quintal, a cozinha para o quintal, a sala para o quintal, né? Não constroem tudo junto. Então eu tinha esses cômodos lá na minha casa e os cômodos ao lado eram dessa senhora, muito católica, e quando soube que ia uma missionária, ela ficou preocupada. Vai lá, vem uma senhora me encher, né? Todos os dias vai ficar lá. E cheguei eu lá. Cheguei e falei, você que é missionária? Eu falei, sou eu mesmo. Então tá bom. E o catolicismo na Bolívia é muito diferente do nosso aqui no Brasil, porque eles adoram a terra. Eles acreditam que a terra é a mãe deles. É adoração mesmo pela terra. Na Bolívia tem 150 tipos de batata. E é por isso que eles adoram a terra. Porque a terra dá tudo que eles precisam. Nós precisamos falar de Jesus para eles que lá estão. Mas é um período de transição muito grande. Estava conversando com um pastor. Você chama a pessoa para empreender, ele sabe o que ela responde? Vou. Quer Jesus? Quero. Posso orar por você? Pode. Aí você falou, ganhei alguém para Cristo. Aí o culto começa, cadê a pessoa? Não vai. É muito comum isso, eles aceitam tudo, mas o compromisso tem sido muito difícil. Então orem para que Deus desperte mais pessoas lá naquele país. E essa minha vizinha começou a participar lá dos cursos de português, e no último dia lá no culto da formatura, ela estava orando, colocando lá a sua vida nas mãos do Senhor. Isso já faz parte lá da nossa igreja na Bolívia. Esse é um dos frutos, né, que o Senhor fez naquele país. Pode passar mais um? Também nós tivemos lá grupos de estudos bíblicos. Meus irmãos, eu tinha 10 estudos bíblicos na semana, sem contar em um curso de português. E o que eu fiz? Mapeei. Então a irmã mora aqui e a outra mora na outra rua. 3 horas em uma, 4 horas na outra. Tudo certo. 1 hora para estudo bíblico tá bom. Terminei um dia de estudos bíblicos, a missionária lá me ligou, Larissa, como é que foi os estudos hoje? Falei, irmã, não deu para fazer estudo bíblico hoje. Mas por que ela está doente? Aconteceu alguma coisa? Não, irmã. A mulher falou, mas falou. Passou o tempo, eu orei e fui embora. Não deu para fazer estudo bíblico. Ela me disse, Larissa, é isso que as pessoas precisam. Meus irmãos, as pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ser abraçadas. Muitas vezes o que as pessoas precisam é apenas do seu ouvido. Muitas vezes as pessoas vão entender o que é amor quando você ajudá-las. Então, elas vão entender que Deus tem esse amor perfeito para com elas. Eu tive a oportunidade de compartilhar com elas, pode passar mais um? E ver 3 dessas meninas lá dos estudos bíblicos sendo batizadas. E essa é a melhor sensação do mundo, levar alguém a Cristo. Ser usado por Deus, né? Deus alcançando pessoas. E nós sendo usados, nós que somos tão pequenos, mas somos usados por Deus. É a melhor sensação. E eu estava lá na Bolívia, tudo certo, graças a Deus, as coisas acontecendo. E Deus colocou um novo desafio na minha vida através da junta. Pode passar? E esse desafio é a África do Sul. Um país aí com 9 línguas oficiais, sendo que o inglês é a língua que mais predomina lá. E tem um videozinho na UOL, uma jornalista que teve tempo lá na África do Sul, ela levantou alguns dados sobre aquele país. Eu gostaria que nós víssemos esse vídeo agora. Depois, se você quiser, você pode ver também lá na internet. Pode passar, por favor? Quase 2 décadas após o fim do regime de apartheid, as comunidades negras e brancas da África do Sul formam uma democracia multicultural, mas a criminalidade e a desigualdade ainda são marcantes no país. Cerca de 43 homicídios acontecem a cada dia, na maioria nos bairros negros.
Os fazendeiros e bairros brancos são também alvos de assaltos violentos. A renda média de uma casa de brancos é 6 vezes maior do que no caso dos negros. O sistema de educação sul-africano é minado a cada dia pelas desigualdades. As escolas privadas oferecem uma educação de alta qualidade que a maioria negra não pode pagar. O ensino público sofre com uma má formação dos professores, falta de recursos e salas de aula superlotadas. Tudo isso piora a taxa de desemprego, muito alta. Mais de um quarto da população ativa estava sem emprego no primeiro trimestre de 2013. Apesar do status de potência econômica emergente, a África do Sul sofre com o crescimento em moeda fracos. O país enfrenta outros problemas, como violência doméstica e sexual. Mais de 1 em cada 4 homens reconhece ter cometido um estupro, crime que no país tem uma das taxas mais altas do mundo. A AIDS é também um flagelo. 5,6 milhões de sul-africanos vivem com o vírus HIV. Bom, esses são alguns dados sobre a África do Sul e sobre os desafios que nós temos naquele país. Nós ouvimos falar muito sobre a África do Sul em 2 momentos. Primeiro, mais recente, morte de Nelson Mandela, um homem que lutou para que essa diferença, essa desigualdade entre negros e brancos não existissem mais. Os negros foram totalmente oprimidos, tirados das cidades, levados para campos para que não tivessem acesso a nada, saúde, educação, nada, eles tinham acesso, só os brancos tinham. Então o que o Nelson Mandela fez? Lutou para que os negros tivessem a igualdade, mas hoje os negros, ainda hoje, não gostam dos brancos e os brancos não gostam dos negros. Então uma pessoa branca tem dificuldade de entrar em comunidades negras, porque ela pode sofrer, né? Com certeza vai sofrer algum tipo de retaliação, assim como os negros em lugares de pessoas brancas. Segunda vez que nós ouvimos falar muito sobre a África do Sul, Copa de 2010, um país muito bonito, né? Sendo na televisão, um dos países mais bonitos do mundo, no meu, né? Ao meu olhar. Mas o que aconteceu? Passa mais um slide, por favor. Esse foi um bairro que surgiu na Copa de 2010. O nome desse bairro, Caixinha de Lata, é o nome que os africanos deram. O que eles fizeram? Tiraram as pessoas que moravam na rua e levaram para esse bairro. Construíram casas de latas para que essas pessoas morassem e eles estão morando lá até hoje, que era para ser provisório, está naquele lugar até hoje, 4 anos. Um dos problemas da África do Sul que nós vimos no vídeo, problema de crime sexual, que é a marca negativa desse país, o país com o maior número de crime sexual do mundo. Nesse bairro, no final do bairro, eles tinham banheiros públicos, né, para o bairro. O que eles fizeram? Quebraram as paredes dos banheiros. Mas por que, Larissa? Para que crimes sexuais não ocorram dentro desses banheiros. Pode passar mais um, por favor? Crianças na África, qual é o desafio e qual é o meu ministério nesse país? Esse vídeo é de uma menina de um povo chamado Sussu, povo que vive em diversos países da África. A África é um continente com 51 países. E esse povo é um povo que vive em diversos países. E nesse vídeo ela vai fazer 3 pedidos de oração. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Pode soltar, por favor? Eu espero que você tenha gostado da minha aldeia. Quando vier de novo, traga seus amigos para visitar. Nós gostamos muito de receber visitas. Mas se não puder vir de novo, não se esqueça de nós. Ore para que a gente sempre tenha arroz para comer. E para que a gente não morra quando ficar doente com malária. E ore muito para que possamos agradar a Allah. Talvez, se formos suficientemente bons, depois de morrer, Allah vai deixar a gente entrar no paraíso. Eu espero que eu consiga entrar. Pode passar mais um, por favor? Esses são os desafios que nós vimos no vídeo. Pedidos de oração. Primeiro, ore para que a gente sempre tenha arroz para comer. A cada 30 segundos, uma criança morre de fome no mundo. O que acontece na África? Na África, e em especial nos países muçulmanos, de maioria muçulmana, as crianças não são vistas como gente. Elas ainda são, na visão deles, as crianças são bichos. Até com
completarem uma certa idade. Então as crianças são as últimas a comer. Primeiro comem os mais velhos, depois os adultos, os jovens, os adolescentes e por último as crianças. É muito comum estar se comendo em uma roda de crianças ao seu lado lá, babando para ver se sobra alguma coisa para ela. Segundo pedido de oração, orem para que a gente não morra quando ficar doente com malária. A cada 15 segundos, uma criança morre com malária no mundo. Malária hoje é a doença da África, uma doença muito pouco investida pelo governo para que se tenha uma vacina. Hoje não existe vacina contra a malária. Quando você olhar lá o quadro de missionários da Junta na África, ore pela saúde deles. Nós tivemos há pouco tempo um casal que chegou há 3 meses na Guiné Equatorial, um país ali da África, que já estava com malária. E aí eu fui passando pelas igrejas falando, vamos orar por eles, vamos orar por eles. E a igreja daqui do Paraná orou por eles e eles, graças a Deus, já estão muito bem recuperados dessa doença que tem afligido aquele país. Um outro problema sério, mas que é muito difícil nós vermos e muitas vezes nós não divulgamos. Crianças em diversos países da África, meninas que têm morrido com 9, 10 anos. Vimos isso nas redes sociais em novembro do ano passado. Morreram por quê, Larissa? Noite de núpcias. Uma menina de 9 anos casou com um homem de 45 e teve seu útero perfurado e morreu. O que os governantes da ONU fizeram? Foram lá no país, um país chamado Iêmen, foram lá conversar com os governadores do país. Vocês não podem fazer isso. Meninas assim não podem casar, crianças não podem casar. Sabe qual foi a resposta? Podem sim, porque a nossa religião diz que pode. Então eles vão continuar, essas meninas vão continuar casando. Nós temos hoje, nos nossos projetos, os PEPs, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles depois, crianças, meninas de 4 e 5 anos, que estão sendo tiradas das cidades, levadas para a aldeia, para ter uma parte da sua genital cortada e costurada. Eles fazem circuncisão infantil em meninas. Nossas crianças, minhas e suas, nossas responsabilidades. Hoje na África do Sul, como eu disse, nós temos um problema de crime sexual, problema de estupro muito grande. Existe uma crença na África do Sul, passada pelos feiticeiros. Hoje, a cada 10 cristãos na África do Sul, 9 consultam feiticeiros, 9 consultam curandeiros. E uma crença difundida por eles é que um homem com AIDS, se ele tiver relações sexuais com uma menina virgem, ele vai ser curado. Sabe o que está acontecendo? Estupro em crianças, porque eles têm certeza que as crianças são virgens. Isso é o que está acontecendo lá e que nós não vemos muito por aqui. Terceiro desafio do vídeo: orem para que a gente possa agradar a Alá. Alá é o Deus aí da religião islâmica, do Islã. E os seguidores dessa religião são os muçulmanos. A religião que mais tem crescido no mundo hoje é a religião islâmica. E eles ensinam desde pequenas crianças, para que quando eles cresçam, eles sejam homens bomba. Pensava eu acredito que você também pensava ou ainda pensa, como que um homem pode colocar bombas no seu corpo e explodir? Sabe como? Ensinando para as crianças desde pequenos, que se eles fizerem isso um dia, ao morrer eles vão para o paraíso viver com Alá. Isso é garantido. Foi homem-bomba, você vai para o paraíso com Alá. E homens têm feito isso, têm se ensinado para as crianças isso, para que quando eles cresçam, eles possam servir melhor aí a essa religião. Meus irmãos, tudo isso não deve ficar para nós como um peso. Olhar para tudo isso e falar, poxa, Larissa, tadinho deles que lá estão. Nós temos que sentir sim, nós somos humanos, mas nós temos, enquanto igreja brasileira, com os privilégios que nós temos, nos juntarmos para fazermos algo para essas crianças que lá estão. E o que é que nós estamos fazendo, Larissa? O que é que nós estamos fazendo? Pode passar mais um? Esse é o programa educacional pré-escolar.
PEP, que nós chamamos. Nós temos hoje, meus irmãos, passa mais, acho que 2, passa mais um. Nós temos aí alguns dados sobre o PEP até janeiro de 2012. Mas na realidade nós temos 10 mil crianças espalhadas em 22 países, ouvindo sobre Jesus Cristo de segunda a sexta-feira. Essas crianças estão recebendo merenda, estão tomando lanche de segunda a sexta-feira. Nós tivemos um aluno lá na Bolívia, que ele foi acusado pela professora de roubo. Chegou para a nossa missionária e disse assim: olha, tem um menino aqui de 4 anos, ele está roubando lanche todo dia. E a nossa missionária foi conversar com o menino. Olha, você está levando lanche para casa todo dia? Ele falou: tô, tia. Eu como metade do meu lanche e ainda levo mais um. Mas por que você está fazendo isso? Ah, tia, minha mãe sai de manhã para procurar uma roupa para lavar, uma roupa para passar, e muitas vezes ela volta para o almoço sem ter o que comer. Na Bolívia, essa cultura de procurar o almoço do dia ou de amanhã ainda é muito presente. As mulheres saem à luta todos os dias para trazerem o almoço para casa. Qual é a nossa resposta para uma criança como essa? O que a gente podia falar para uma criança como essa? Olha, que Deus te abençoe, nós vamos orar por você. Não, nossa igreja se juntou lá e nós conseguimos um emprego para essa mulher. E hoje toda a família faz parte da nossa igreja lá. Por quê, meus irmãos? Porque entenderam que Jesus se preocupa com eles. Entenderam que Jesus os ama e se preocupa com a vida deles integralmente. Assim como Ele se preocupa com você. Você que tem algum problema com seu filho, saiba que Jesus se preocupa muito mais com ele. Tem algum problema financeiro? Jesus está mais interessado que você nisso. Coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Tenha certeza que Ele faz no tempo dele. Essas são algumas histórias que nós colecionamos. Por exemplo, Haiti. Hoje nós temos PEP no Haiti. Vocês viram aí no Fantástico, saiu há pouco tempo, crianças que misturam argila, água e açúcar e fazem bolacha para comer. Nós vimos isso na internet. Um grupo de brasileiros foi para Haiti no começo do ano. Tive o prazer de estar em uma igreja lá no Rio Verde, em Ponta Grossa. Uma irmã de lá esteve no Haiti. Conversou comigo: Larissa, olha só, nós estávamos lá no Haiti e quando nós íamos dormir ficava um homem com uma escopeta enorme na frente de casa, um fuzil, guardando, fazendo lá a segurança. Aí eu disse: ah é? Tem muito roubo lá, o pessoal rouba notebook, celular, vocês levaram alguma coisa assim? Eu disse: não, Larissa, eles roubam comida. Tem muitos haitianos que falam 3 ou 4 idiomas. Sabe como que eles aprendem? Pegam um livro, sobem no telhado e ficam andando de um lado para o outro, repetindo. E eles aprendem o idioma, e são intérpretes, a troco do alimento do dia. Eles se oferecem lá para nós que chegamos: olha, eu posso interpretar você aí, onde você quiser eu vou com você. Aí quanto que eu te pago? Paga meu almoço. Dá para mim o que comer, está resolvido. Nós temos dificuldades em países assim, na área da alimentação. E no PEP nós entregamos lanche de segunda a sexta-feira para essas crianças. Nós temos problemas também, assim como eu disse para você, na área sexual. E nós temos PEPs em países muçulmanos. Existe um país aí, a irmã está gravando, eu não vou falar qual é o país, mas é um país de 98% de muçulmanos nesse país. E a prefeita da capital desse país doou um terreno para nós do PEP. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho diferenciado com essas crianças. E o governo tem visto esse trabalho e tem colaborado conosco. Eu tive uma aluna, meus irmãos, que ela sumiu do PEP. Sumiu do PEP, nós fomos até a casa dela. Fomos lá ver o que estava acontecendo. Nós fazemos visitas mensais. Se o pastor chegar e falar assim: olha, eu quero visitar a sua casa, a pessoa vai falar: ah, não posso hoje, né? Tem alguma coisa para fazer, não vai dar. Mas quando a criança fala assim: olha, minha professora vai vir aqui, as famílias abrem as casas para nós entrarmos lá. E eu fui na casa dessa menina ver o que estava acontecendo. Família mudou de lugar, não deixou endereço, não deixou telefone, não deixou nenhum contato. Nós começamos a orar na igreja, para que Deus mostrasse para que essa menina estava, o que estava acontecendo. 3 meses depois recebi uma ligação. Um abrigo
coordenadora do abrigo, estava me ligando. Disse assim: você é Larissa? Eu falei: sou eu mesma. Você é professora daquela menina? Eu falei: sou. Olha, ela está aqui no abrigo, mas eu não posso te dizer por quê. É segredo judicial. Eu falei: tudo bem. E nós começamos a conversar, ela queria algumas informações, eu passei. No final da ligação, ela: olha, eu não podia te falar, mas eu vou falar. A sua aluna sofreu abuso sexual e ela estava sendo usada como um aviãozinho para levar droga na mochilinha da escola dela. Ela estava levando droga. 4 anos, meus irmãos. Eu fiquei indignada. Desliguei o telefone, comecei a chorar, falei com Deus, falei: Senhor, o que está acontecendo nesse mundo? O que é que está acontecendo? E aí, passou-se uns dias, a mulher me ligou de novo. Falou assim: Larissa, eu não sei porque eu estou te ligando, mas eu preciso te falar uma coisa. Essa menina é diferente das outras. Quando as crianças começam a brigar no abrigo, ela fala: vamos parar de brigar, porque o papai do céu não gosta disso. Quando a gente vai comer alguma refeição, ela sobe na mesa e diz assim: vamos parar, nós precisamos agradecer a Jesus, porque foi Ele que nos deu esse alimento. Uma menina que sofreu tanta coisa, mas a fé dela não foi abalada. 4 anos, meus irmãos. E é isso e tantas outras histórias que Deus tem escrito nos campos e nos países, através de vocês que estão sustentando a gente. Através de você, tem campanha aí de missões. E às vezes você acha assim: ah, missionário vem aqui contar história para a gente dar dinheiro para ele. Não é isso, irmãos. Deus está fazendo. Deus está movendo países, nações, cidades. Uma nova geração está se levantando. E nós temos esse prazer de podermos contribuir com isso. Temos o prazer de sermos usados por Deus para que histórias como essa se repitam por onde nós formos. Você volta um slide, por favor, para você, esse aí. Esses são 2 pepes nossos lá na Bolívia. A foto que está ali mais para cima em Urubichá, uma cidade muito longe de Santa Cruz. É tão longe, meus irmãos, que não tem nem ladrão na cidade. Mas também não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem nada naquele lugar. Mas nós temos hoje 40 crianças que estão se reunindo para aprender o idioma, o espanhol ou o castelhano, né, como a gente diz. Essas crianças falam quechua. E para elas conseguirem um emprego, elas precisam falar espanhol. Para elas entrarem em uma escola formal, elas precisam aprender espanhol. E nós, eu, você, estamos ensinando para essas crianças espanhol. Nós chegamos lá, levamos biscoito, né? O carioca diz biscoito, né? Paulista diz bolacha, sou de São Paulo. Bolacha, levamos bolacha para eles e que suco, tangue, irmãos. Que festa que aquelas crianças fizeram quando receberam aquele lanche que nós levamos para elas. Sabe o que nós levamos mais? Escova de dente. Pasmem, as crianças nunca tinham visto uma escova de dente. E nós ensinamos lá elas escovarem os dentes. Aí foi pasta de dente pro cabelo, aí a gente ensinou a cuspir, foi uma festa danada lá. Mas Deus está movendo uma irmã nossa que está lá trabalhando com essas 40 crianças, de segunda a sexta-feira. Elas estão ouvindo sobre Jesus Cristo. Começam lá o nosso PEP, no começo do ano, você pergunta para a criança: o que é que você quer ser quando crescer? Eu sempre pergunto isso para a criança. Aí elas: ah, não sei, né? Quando eu crescer, vou ser adulto, né? Tem que falar assim. Mas no final do ano, essas crianças respondem: eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser pastor. Isso está acontecendo no mundo, através da nossa ação, enquanto Igreja de Jesus no Brasil. E esse PEP aqui embaixo é no Quior, uma região também lá da Bolívia, que tive o prazer de estar. Pode passar? Mais um. Esse é o nosso PEP na África do Sul. A foto que está mais para baixo é a nossa sala de aula. E eles receberam lá a doação de vocês. Quando vocês doaram na campanha, eles receberam uma doação de mesas e cadeiras. E as crianças estão lá com a mão para cima, agradecendo ao Brasil pela oferta que foi enviada. E a foto mais acima é de uma casa de um dos nossos alunos do PEP, que tem sido acompanhado lá na África do Sul. Pode passar mais um? Alguns dados também, já mudou bastante. Nós temos hoje 400 unidades espalhadas de PEP. Larissa, é muita criança. 10 mil crianças é muita coisa. Meus irmãos,
Nosso maior número de PEPs hoje está no Paraguai, um país da América Latina. Lá no Paraguai, uma mãe chegou para uma diretora e disse assim: eu quero inscrever meu filho. Eu ouvi falar da escola de vocês, eu quero colocar meu filho aqui. As coisas estão acontecendo, eu quero colocar. E a diretora teve que responder: minha mãe, você me perdoe, mas eu não tenho espaço para o seu filho. Sabe o que ela disse? Eu compro a cadeira. Eu compro a mesa para o meu filho vir para cá. A comunidade está identificando esse projeto. Nós temos PEPs em lugares que a comunidade foi totalmente transformada. Nós temos um PEP em Recife aqui no Brasil. A igreja ficava à frente de uma comunidade, né, que a gente chama de favela. E o muro da igreja, entre a igreja e a comunidade, caiu. Sabe o que aconteceu? O povo lá da comunidade vinha tudo para a igreja. E quebrava vidro, e roubava água. E as coisas foram acontecendo assim. E a igreja começou a orar para que Deus mostrasse algo que eles poderiam fazer. Sabe o que eles fizeram? Implantaram um PEP. E hoje a comunidade respeita a igreja, porque tem identificado a igreja como pertencente à comunidade. Já não existe um muro que divide eles. E o muro não foi construído de novo. Né? As pessoas passam pela igreja e se sentem em casa. Passa mais um, por favor. Outro foco, que é o foco do meu ministério: dar treinamentos para professores. Na Bolívia nós estivemos com mais de 100 pessoas querendo saber como evangelizar a criança. Perguntaram para mim assim: Larissa, fiquei sabendo que você pintou o PEP lá de Santa Cruz. Você fez os desenhos lá nas paredes. Eu disse: verdade. O que você fez lá? Eu fiz toda a família desmilinguindo na parede do PEP. Eu falei assim: nossa, né, Larissa, você desenha muito bem. Eu desenho nada. Tipo, eu vou fazer um bonequinho, vou fazer aquela bolinha e os pauzinhos, né? Não sei desenhar. Como é que você fez isso? É simples. Pega o multimídia, projeta a imagem, risca na parede e pinta. Ela: Larissa, eu vou fazer isso. Aí tem um monte de PEP lá em Potosí que tá com as paredes pintadas aí de vários desenhos. O que é isso? Informação sendo levada a diversos lugares. Qual é o dom que Deus te deu, irmão? Às vezes você chega na igreja e fala assim: poxa, não tem ninguém, né, para dar um abraço lá na porta. Irmão, se você não está sentindo falta disso na igreja, faz você. É aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Poxa, Larissa, a gente podia, né, ter uma flor azul aqui na frente. Traz você de casa. Nós temos os nossos dons, nós temos os nossos talentos, nós devemos usar isso na obra do Senhor. Está faltando muita coisa, porque tem muita gente sem fazer nada. Ontem nós ouvimos lá no acampamento de missões que está acontecendo aqui perto, a Ludmila, uma das missionárias que foi expulsa lá desse país, que nós sabemos lá. Sabe o que ela disse ontem? Tem muita gente lá fazendo muito, tem muita gente aqui sem fazer nada. Foi ela que disse, não foi eu. Então não fique com raiva de mim aí não. Mas é verdade, irmãos. Nós precisamos juntar e trabalhar mais. Nós precisamos somar forças. Nós não estamos aqui para dividir nada. A gente tem que somar. Nós juntos, como irmãos em Cristo, precisamos levar Jesus para o maior número de lugares possível enquanto estivermos vivos. Pode passar mais um? Para terminar, Larissa, o que é que eu posso fazer? Irmãos, eu estou com o alvo de conseguir 400 pessoas orando por mim. Está faltando pouco. Se você quiser, Larissa, eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu ministério. Fala comigo agora de manhã. Eu vou anotar o seu nome e o seu endereço. Vai chegar lá na sua casa uma cartinha minha contando o que está acontecendo lá na África do Sul. E também com pedidos de oração. Fala comigo depois, se você tem esse desejo. Larissa, eu quero orar por você de verdade. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra potestades. É isso que Paulo fala. Se eu tiver pessoas aqui orando por mim, eu sei que coisas vão acontecer lá. Portas vão se abrir, não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade nenhum. Lógico que vai ter, né? As coisas vão acontecer, mas em nome de Jesus, os missionários são encorajados quando sabem que existem pessoas orando por eles. Então, se você tem esse desejo, fala comigo. Larissa, o que mais que eu posso fazer? Contribua com missões. Tenha o seu missionário. Se você não quer me adotar, não tem problema não. Mas tenha o seu missionário. Procure lá um missionário que você acompanhe ele em oração. E, se possível, acompanhe com oferta. Estou com um alvo aí de conseguir 30 irmãos com R$20 por mês. Se
você pode fazer parte disso, fala comigo hoje também. Eu anoto lá o seu nome, o seu endereço, chega a cartinha, chega uma revista de missões chamada A Colheita, com diversas histórias, e aí você acompanha o meu ministério de perto. Larissa, o que mais que eu posso fazer? Mobilize sua igreja. Fale de missões onde você for. Fale de missões para pessoas que não são cristãs. Eu fiquei em um hotel em Ponta Grossa. O pastor lá colocou um hotel. Estava eu lá no hotel, começamos a tomar café de manhã, um senhor sentou do meu lado e começou a conversar comigo. Começamos a conversar. O senhor não tem religião nenhuma, ele falou para mim, não acredita em nada. O que você faz? Aí eu comecei a falar do projeto de PEP, sabe o que aconteceu? Ele me adotou. Tem um adotante aí que não acredita em Deus por enquanto, mas ele está recebendo minhas cartinhas lá e vai ouvir sobre o que Deus faz na vida das pessoas. Fala sobre missões mundiais para alguma pessoa de outra denominação, não tem problema nenhum. Fala de missões para alguém, para que outros possam adotar missionários e orar por nós também. E se Deus colocar no seu coração, vá, saia. Vá para o lugar que Deus quer que você esteja. Tem uma frase de uma das nossas missionárias, a Nauzira, que está aí projetada. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Meus irmãos, Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Mas Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, concede a nós o privilégio de fazermos parte dessas histórias. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e que você pense em primeiro lugar. Qual é o seu ministério? Qual é o seu dom? O que é que Deus colocou na sua mão? Que você diga sim a isso. Se Deus te chama para ir para o campo missionário, não se preocupe com nada. Deus vai fazer. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se você quer trabalhar em algo aqui na igreja, fale primeiro com Deus, antes de falar com qualquer pessoa. Se você tem um dom aí que está escondido, se você está desanimado no seu ministério, seja aí animado pelo Senhor, encorajado pelo Senhor a trabalhar para Ele. E se coloque nas mãos de Deus por missões, pelos nossos missionários que estão espalhados aí no mundo. Se Deus tocar no seu coração, que você seja o meu parceiro aí em oração, em especial em oração. Eu preciso de pessoas que orem por mim. Coloque aí e fala, Senhor, eu quero orar por essa menina aí, eu quero fazer parte do ministério dela. Se o Senhor colocar no seu coração o desejo de contribuir comigo, fale com o Senhor primeiro. Pai, eu queria contribuir com ela. Manda recurso, eu quero mandar para ela. Pai, obrigada pela transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos enquanto igreja sua, te servindo e te adorando neste lugar. Obrigada pela igreja que aqui está, pelos projetos, pelos ministérios, Senhor, por pessoas que foram transformadas por Ti aqui nesse lugar. Louvado seja o Seu nome, ó Pai. Mas nós, enquanto igreja, queremos nos colocar hoje diante do Senhor, pelos missionários que estão em países fechados, Senhor. Pessoas que são animadas pelo Senhor a continuar em situações tão difíceis, mas que estão vendo a Tua provisão a cada dia naquele lugar. Missionários na América Latina, Senhor, na América Central, em países que nós muitas vezes nem sabemos, mas que estão lá. E nós, enquanto igreja brasileira aqui, que nós saibamos da nossa responsabilidade, que nós não nos acomodemos com as nossas vidas, mas que nós possamos investir em missões, que seja um investimento nosso, Senhor. Mandar dinheiro, que não é apenas dinheiro, mas são histórias que estão sendo escritas. Que a Tua igreja seja despertada a orar, a dobrar os seus joelhos pelos nossos missionários, pelos nossos pastores do nosso país, por tantos projetos que nós temos aqui no Paraná, Senhor, espalhados pelo nosso país. Que o nosso desejo seja, em primeiro lugar, levar o Teu Evangelho. Que nós não nos acomodemos a ter casa, carro, Senhor. Que nós saibamos que o nosso mundo não é aqui, que o nosso mundo está no céu com o Senhor. E que quando nós estivermos aqui, nós coloquemos o máximo de nós na Tua obra. Louvado seja o Seu nome. Eu Te agradeço, Pai, pelo privilégio que eu tenho de compartilhar com a Tua igreja, que tem sustentado o nosso trabalho, que tem orado por nós. O Senhor estenda as Suas mãos nessa manhã sobre essa igreja.
Que o Senhor os abençoe, conceda o que deseja o coração deles, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.